Carlos Sainz na Williams, não é um pouco, não sei se triste a palavra, até pela história que tem a Williams, mas o cara que, poderia muito bem ter ido para uma Mercedes ou para uma Red Bull, conforme a gente já tratou. Como é que você vê esse movimento aí do mercado, Max? É uma situação diferente, mas de novo, a gente não sabe exatamente o que tinha na frente dele de opções. No caso dele, falava-se de Alpine, Audi, Sauber. O que eu acho é o seguinte, eu acho que uma das coisas que eu ouvi, que não sei se é fato, mas vamos até pegar esse exemplo como verdade no momento. Eu ouvi dizer que, por exemplo, o Sainz não foi para a Mercedes porque ele não queria um ano de contrato. Minha opinião, se eu estou numa situação que eu tenho uma oportunidade de fazer um contrato de 1 ano com uma equipe competitiva, ou de 3 anos com uma equipe que hoje é uma das... Infelizmente, no caso da Williams, uma das menores da Fórmula 1, a Williams com tantas histórias. Eu fui piloto de teste da Williams durante 2, 3 anos, então eu tenho um carinho pela Williams. Mas eu, particularmente, Max, eu iria para um contrato de 1 ano. Por quê? Um pequeno parênteses sobre contrato. Né? Contrato na Fórmula 1, que eu acho que não é uma coisa legal que vem acontecendo, não quer dizer mais nada. No sentido assim, quantos contratos vão sendo quebrados nos últimos anos? A gente vê, por exemplo, a situação do Verstappen, que tem contrato até 2028, a gente está em 2024 ainda. E a gente vê o próprio Toto Wolff dizendo com todas as palavras e sem nenhum pudor, eu vou tentar trazer o Verstappen para cá. Isso para mim é uma coisa, e não é o Toto Wolff só que faz isso, é uma coisa até antiética, você saber que você tem um contrato com o motorsport.com e eu ficar abordando você e contar para todo mundo que está abordando você. Eu não acho que... Aliciamento. Né? Então eu não acho isso correto. Mas de qualquer maneira, no lugar do Carlos Sainz, se ele tivesse a opção de ir para uma Red Bull ou para uma Mercedes durante 1 ano, eu iria, porque no final das contas... E por que eu fiz esse parênteses do contrato? O contrato hoje está sendo quebrado assim, sem menor cerimônia, e no final das contas o que vai garantir o futuro desses pilotos é o resultado. Então se o Carlos Sainz vai para a Mercedes, por exemplo, no que vem, e faz um excelente trabalho, um contrato de 1 ano pode virar de 5. Sim. E o contrário é a mesma coisa. Então assim, eu realmente acho que eu numa situação de fazer um contrato com uma equipe por 6 meses, ou para uma equipe que não é competitiva, e que a gente pode ter uma surpresa em relação ao Williams, né? Vai que acontece com a Williams, que aconteceu com a McLaren nos últimos tempos. Só que isso a gente está esperando por parte da Williams e infelizmente nos últimos 20 anos não acontece. Muito pelo contrário, a Williams só deu ré. Lógico que nos últimos 3, 4 anos, quando ela era a última, é difícil você piorar quando você já é a última, então progredir um pouquinho, mas assim, eu acho que o Carlos Sainz, caso ele tivesse a oportunidade de ir para uma Mercedes por 1 ano, eu iria para a Mercedes e não para qualquer equipe pequena, por mais que meu contrato fosse mais longo. Uma outra opção que aparentemente estava na mesa para ele era a Audi. Eu acho que é o seguinte, a Williams hoje e a Sauber, lógico que a Sauber está um pouquinho pior do que a Williams, mas as duas estão, digamos assim, no momento, na minha visão, na mesma prateleira. Não é que a Williams está aqui, a Sauber está aqui ou vice-versa. Só que a Sauber tem um diferencial. A Sauber vai virar Audi. E a Audi, por mais que nunca tenha feito parte da história da Fórmula 1, a Audi é a Audi. A Audi está no automobilismo de uma maneira muito intensa, sempre, em categorias importantes e normalmente aonde chega anda bem, tem excelentes profissionais, então realmente eu acho que de todas as opções que o Sainz tinha, se de repente foi ter 1 ano de contrato com uma grande equipe, Williams ou Audi, eu acho que eu teria ido pegar um contrato ou de 1 ano com a Mercedes, por exemplo, ou ter ido para a Audi em vez de ir para o próprio Williams. Mas isso também, às vezes, o piloto toma essa decisão que para a gente não faz muito sentido, ou porque ele sabe de alguma informação que a gente não sabe, ou também, às vezes, porque contaram alguma coisa para ele que a gente não sabe, que pode acontecer ou não. Porque a Williams, para conseguir conquistar o Sainz, deve ter prometido, vamos falar da parte desportiva, a gente está falando da parte desportiva, não da parte comercial financeira, deve ter prometido alguma coisa muito boa em termos de vamos nos tornar competitivas, seja sei lá como, e se isso aconteceu, ou se isso vai acontecer, só o tempo vai dizer.